Capítulo 24. Microanatomia funcional das células. Todos sabemos da importância e da influência da mente sobre o corpo. Em diversas obras de André Luiz, Allan Kardec, Joana de Ângelis e outros autores, vemos as teorias e demonstrações da constante relação entre espírito e matéria. Nos estudos de hoje, nos aprofundaremos nesta questão, abordando o laço de conexão existente entre corpo somático e corpo físico, compreendendo a biologia carnal, para chegar à biologia do espírito, entendendo o que Kardec escreve na Gênese, capítulo 11, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma. Assim, vamos abordar junto do livro os temas da microanatomia humana, suas principais organelas e funções, o que é o DNA e seu envolvimento com o espírito, a estrutura mental das células e sua vibração. Introdução. No corpo humano há diferentes tipos de células, com diferentes funções e especializações. No entanto, elas possuem características comuns em relação à sua estrutura, tais como membrana plasmática, citoplasma com suas organelas e núcleo. Assim, analisaremos as células pelo que elas possuem em comum. No neurônio, por exemplo, o corpo celular ou pericário contém o núcleo e as organelas, com grande quantidade de corpúsculo de Nissul e escassa cromatina. Corpúsculos ou grânulos de Nissul, tigroide, são retículos endoplasmáticos rugosos, com ribossomos, e são locais de síntese de proteínas. São também chamados de substância cromófila, que é granulosa e retém os corantes básicos. A cromatina é um filamento de DNA muito longo e muito fino, localizado no núcleo da célula interfásica, não em divisão. Quando a célula inicia seu processo de divisão, esses filamentos enrolam-se sobre si mesmos e se condensam, transformando-se nos famosos cromossomos. Ou seja, eles são praticamente a mesma coisa, porém em estágio organizacional diferente. O cromossomo é a cromatina enroladinha, pronta a ser duplicada na interfase para a divisão celular. O neurônio, ao contrário de outras células, jamais se divide. O citoplasma, de natureza aquosa mais ou menos viscosa, contém macromoléculas solúveis como enzimas, carboidratos, sais, proteínas e uma grande proporção de RNA. Contém também organelas, mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, vacúolos, citoesqueleto, aparelho de Golgi e retículo endoplasmático liso e rugoso. Segundo o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 9, o neurônio é uma usina microscópica, de formação especialíssima, reproduzindo a tessitura das células psicossomáticas, do perispírito. André Luiz nos chama a atenção para um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. A ciência conhece esse pigmento como lipofuscina ou pigmento lipofuscínico, do latim fuscus igual marrom. É um complexo contendo lipídios, gorduras não solúveis em água, e proteínas. Apresenta uma estrutura amorfa, sem forma, complexa e variável. Alguns autores acreditam que, por serem insolúveis e não metabolizados, seriam resíduos não eliminados que foram acumulados em alguma região do citoplasma celular, ou seja, lixo celular. Quanto mais lipofuscina presente, mais velha é a célula. No entanto, André Luiz nos revela, na obra citada, que o pigmento ocre que a ciência humana observa, sem maiores definições, é conhecido, no mundo espiritual, como fator de fixação, como que é encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se ele, nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se lhe perdura a existência carnal. Observação. O livro foi escrito em 1958. Citoplasma. O citoplasma, por definição, é o espaço intracelular entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, totalmente preenchido por um líquido que é mais viscoso, de natureza gel, nas regiões marginais, onde é chamado de citogel ou ectoplasma. No interior, é menos viscoso, de natureza sol, denominado citosol. O citoplasma, segundo André Luiz, e, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas. Entendemos, assim, que o corpo físico se liga ao corpo espiritual célula a célula. Sendo o citoplasma de natureza aquosa,
mais ou menos viscosa. Como vimos, não é difícil entender que o citoplasma se liga tanto ao aspecto físico como psicossomático. Isso implica que as células do corpo físico vibram na mais perfeita sintonia com as células do corpo espiritual, ou seja, a célula física é cópia perfeita da célula psicossomática, do perispírito. Considerando que o conteúdo da mente, em nível celular, é registrado no citoplasma, de forma magnética ou vibratória, este conteúdo se transfere para as células psicossomáticas que, por sua vez, transfere ao corpo mental, que corresponde ao envoltório sutil da mente. As vibrações da mente fazem vibrar o citoplasma das células, a partir do citogel até o citosol, transmitindo tais vibrações ao núcleo celular e, assim, atuando no DNA e na síntese de proteínas, como veremos nos próximos itens. Perceberemos claramente, após os estudos seguintes, a importância do estado mental do indivíduo em todos os departamentos do cosmo orgânico. Podemos entender que o pigmento ocre ou lipofuscina, como fator de fixação a encerrar a mente em si mesma, participa dos registros magnéticos das experiências vividas, adensando-se ou rarefazendo-se ele, nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito. Embora alguns autores afirmem que a lipofuscina não seria nociva às células e suas funções, outros autores a associam ao mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, acromegalia, atrofia por desnervação, miopatia lipídica e outras. A mente, pois, está na origem de muitas patologias. Pesquisas da Unicamp revelam um pigmento acastanhado achado excepcional em ependimomas e é muito proeminente neste espécime. Em certas áreas, a maioria das células neoplásicas, tumorais, principalmente as de contorno poligonal, continha, no citoplasma, grânulos de pigmento marrom acastanhado ou acinzentado, que lembra a melanina, mas tendo sido identificado como a lipofuscina. O núcleo celular. O núcleo celular é delimitado pelo envoltório nuclear e se composto comunica com o citoplasma através dos poros nucleares. É por um líquido gelatinoso, similar ao citoplasma, denominado de nucleoplasma, onde existem enzimas, proteínas e fatores de transcrição. Existe ainda uma rede de fibras denominada matriz nuclear, cuja função ainda não é bem conhecida. O núcleo tem a função de armazenar as informações genéticas e regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula. O núcleo possui também proteínas com função de regular a expressão gênica, envolvendo processos complexos de transcrição, pré-processamento do RNA mensageiro e o seu transporte para o citoplasma. Dentro do núcleo, ainda existe uma estrutura chamada nucleolo, responsável pela produção de subunidades de ribossomos. O DNA presente no núcleo encontra-se geralmente organizado na forma de cromatina, que pode ser eucromatina ou heterocromatina, durante o período de interfase. Durante a divisão celular, porém, o material genético é organizado na forma de cromossomos. Os cromossomos, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Evolução em Dois Mundos, André Luiz. Na mesma obra, o espírito André Luiz nos informa. É da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, competindo nos desenvolver mais amplamente o acerto, para asseverar que a inteligência, influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Percebemos claramente que a inteligência, ou seja, a mente, influencia o citoplasma, que corresponde ao elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, na linguagem de André Luiz. Percebemos também que os cromossomos se ligam tanto ao corpo físico, pelo núcleo, quanto ao corpo espiritual. Está claro, pois, que a mente interfere no corpo espiritual e no corpo físico, interferindo no DNA que, como sabemos, atua na síntese das proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas que desempenham diversas funções no organismo: imunológica, hormonal, nutritiva, estrutural, enzimática, etc., atuando em todo o cosmo orgânico. As principais organelas e suas funções. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. É abastecida com oxigênio e glicose, que se converte em energia química que pode ser usada em reações bioquímicas.
está presente em maior quantidade na extremidade dos axônios, onde existe maior necessidade de energia. Segundo o espírito André Luiz, as mitocôndrias podem ser consideradas acumulações de energia espiritual, em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, por intermédio do qual a mente transmite, ao carro físico a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes. Evolução em 2 mundos. O retículo endoplasmático serve de canal entre o núcleo e o citoplasma, levando o material de que a célula necessita, de um ponto qualquer até seu ponto de utilização. Existem 2 tipos, o rugoso e o liso. No neurônio, o retículo endoplasmático rugoso é chamado de corpúsculo de Nissu. André Luiz ainda nos informa que existe uma substância, invisível na célula em atividade, a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada, essa substância, a expressar-se nos chamados corpúsculos de Nissu, que podem sofrer a cromatólise, representa alimento psíquico, aurindo pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico para restauração das células fatigadas e insubstituíveis. Evolução em 2 mundos. O complexo de Golgi é formado por bolsas achatadas, que servem para receber proteínas ribossomais em forma de vesículas, provenientes do retículo endoplasmático. Sua função é o processamento de proteínas e a sua distribuição por entre as vesículas. Atua como centro de armazenamento, transformação e distribuição de substâncias na célula. É responsável também pela formação dos lisossomos. Os centríolos são posicionados perpendicularmente. São constituídos por 9 microtúbulos triplos ligados entre si, formando um tipo de cilindro. Exercem função vital na divisão celular, agindo como organizadores das estruturas celulares durante sua reprodução. Os vacúolos são estruturas ovaladas, com conteúdo fluido onde são armazenados produtos de nutrição ou excreção. Os ribossomos podem ser encontrados espalhados no citoplasma, presos uns aos outros por uma fita de Irnão, formando polissomas ou retículo endoplasmático rugoso. Sua função é produzir proteínas que podem permanecer na célula ou serem enviadas para fora. As enzimas que serão expelidas são produzidas pelos ribossomos aderidos à parede do retículo endoplasmático. O ribossomo é funcional apenas quando suas subunidades estão unidas. Após a construção de cada proteína, as subunidades se desprendem do RNA e se separam. Os lisossomos têm como função a degradação de partículas advindas do meio extracelular, assim como a reciclagem de outras organelas e componentes celulares envelhecidos, através da digestão intracelular, onde os produtos serão excretados ou reutilizados. O citoesqueleto é uma estrutura celular, espécie de rede, composta por um conjunto de 3 tipos diferentes de filamentos proteicos. São eles: microtubúlulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Microtubúlulos, 25 nanômetros. São longos cilindros ocos formados pela proteína tubulina. Estão ligados aos centrosomos e formam os cílios e flagelos, e orientam a migração de vesículas no citoplasma. Essas moléculas podem se desassociar desfazendo o microtubúlulo e, em seguida, reorganizar-se para formá-lo novamente. Microfilamentos, 8 a 25 nanômetros. São 2 fitas helicoidais da proteína actina, formando feixes lineares. Sustentam a membrana plasmática e, junto com proteínas motoras, fazem a locomoção celular. Filamentos intermediários, 8 a 25 nanômetros. São compostos por diferentes proteínas, formando uma rede que dá resistência mecânica e estrutural às células. Juntos, eles são responsáveis por manter a forma, dando rigidez, mas também elasticidade às células. Pela sua natureza micro, medido em nm nanômetro, acompanham a vibração mental que atinge o citoplasma. Participando da estrutura celular e da sustentação da membrana plasmática, fazem vibrar toda a célula, incluindo a membrana celular. 1 nanômetro nm correspondente a um x10 metro, ou seja, 1/1000 de milímetro. DNA e síntese de proteína. Nos núcleos das células, e nas mitocôndrias, encontramos 2 tipos de ácidos nucleicos, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA,
ácido ribonucleico, cujas moléculas são constituídas da união de unidades menores, os nucleotideios. O DNA é a única molécula que se autoduplica. Cada nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, um açúcar, desoxirribose no DNA e ribose no RNA, e uma base nitrogenada. Existem 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas: adenina, A, timina, T, guanina, G, citosina, C, e uracila, U. As 4 primeiras são encontradas no DNA. Já no RNA, a timina é substituída pela uracila. Enquanto os nucleotídeos do RNA se agrupam numa cadeia simples, a molécula de DNA apresenta 2 cadeias emparelhadas e enroladas uma sobre a outra, formando uma estrutura conhecida como dupla hélice. As cadeias do DNA emparelham-se através da ligação entre as bases nitrogenadas, adenina com timina e citosina com guanina, AT e CG, que são unidas por pontes, ligações, de hidrogênio. Os cromossomos são constituídos por um longo filamento de DNA associado a certas proteínas chamadas histonas. Alguns trechos do DNA presente na cromatina dão início a processos de fabricação de proteínas com as mais diversas funções no organismo. Esses trechos de DNA são o que chamamos de genes. Genes. Gene ou gen é uma sequência de nucleotideios do DNA que pode ser transcrita em uma versão de RNA, ou seja, é um segmento de um cromossomo que corresponde a um código ou informação para produzir uma determinada proteína ou controlar uma característica genética, por exemplo, a cor dos olhos. Nucleotideios. Nucleotideios são compostos ricos em energia e que ajudam os processos metabólicos, participam do transporte e conservação de energia, funcionando também como mensageiros químicos celulares. O DNA é formado por um encadeamento de nucleotídeos e organizado em 2 fitas, formando uma dupla hélice, como já vimos. As bases orgânicas que compõem os nucleotídeos são formadas por anéis contendo carbono e nitrogênio. A adenina e a guanina possuem 2 destes anéis e são classificadas como purinas. Já a citosina e a timina possuem apenas um anel formado de carbono e nitrogênio e são classificadas como pirimidinas. Para manter a estrutura do DNA, estas bases são combinadas aos pares, de forma que uma purina seja ligada a uma pirimidina. As ligações padrão são AT, uma purina, adenina, com uma pirimidina, timina, ou GC, uma purina, guanina, com uma pirimidina, citosina. As bases permanecem unidas por fracas ligações de hidrogênio, e são estas ligações as responsáveis pela manutenção da estrutura de dupla hélice do DNA. Proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas formadas de vários aminoácidos, cuja sequência é determinada pela informação genética contida no DNA. As proteínas sintetizadas possuem características próprias para desempenhar funções específicas no organismo. Diversas são as funções das proteínas, algumas, na forma de enzimas, funcionam como catalisadores para acelerar certas reações químicas. Outras atuam na contração muscular. Os anticorpos são proteínas que defendem o corpo contra micro-organismos invasores. Alguns tipos de hormônios também são proteínas. Quimicamente, as proteínas contêm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e quase sempre enxofre. Algumas contêm também fósforo, ferro, zinco e cobre. Assim, todo o funcionamento de um organismo é conduzido através das ordens do DNA. A grande pergunta é: quem controla o DNA? É o que vamos responder nos próximos itens de nosso estudo. Código genético e síntese de proteína. Em rápida síntese, podemos dizer que o DNA faz o RNA, que faz as proteínas. O código genético está contido no DNA, na forma de unidades conhecidas como genes. Para a transmissão do código, o DNA forma o RNA mensageiro, mRNA, no processo chamado transcrição. Transcrição. A unidade de transcrição do DNA é definida principalmente por 3 regiões do DNA, um promotor, o gene estrutural e um terminador. Para ocorrer a transcrição, é necessária a presença de uma enzima denominada RNA polimerase. De maneira resumida, o RNA polimerase se liga ao promotor, fator de iniciação, e inicia a transcrição ou início do RNA mensageiro. O promotor corresponde a uma sequência específica de bases reconhecida pelo RNA polimerase. Controla a iniciação da transcrição para formar o RNA.
As pontes de hidrogênio se desfazem, e as duas fitas de DNA se afastam. Nucleotídeos livres se encaixam numa das fitas do DNA, chamada de fita ativa, formando-se a molécula do RNA em fita única. Uma vez que a polimerase atinge o terminador ou região terminadora, fator de terminação P, o RNA nascente se desliga da dupla hélice, assim também a RNA polimerase, encerrando a transcrição. As duas fitas do DNA tornam a parear, reconstituindo a molécula original. A molécula de mRNA, fita única, migra para o citoplasma, onde ocorrem diversos processos pós-transcricionais, de modo a formar um dos três tipos de RNA, mensageiro, RNA, transportador, RNET, ou ribossômico, RNAR, com funções distintas na célula. Tradução. A tradução é o processo de síntese ou fabricação de proteína que ocorre nos ribossomos. Para isso, é necessário que os ribossomos decodifiquem a mensagem contida no RNA mensageiro para formar uma cadeia de aminoácidos. O RNA mensageiro tem sequências, denominadas códons, de 3 nucleotideios. Da mesma forma, o RNA transportador formará uma série de anticódons, utilizando os nucleotideios espalhados pelo citoplasma. Assim, o papel do RNA transportador seria o de conectar os códons do RNA mensageiro com os devidos nucleotideios espalhados pelo citoplasma. Ao efetuar tal processo, o ribossomo fará a ligação peptídica entre os códons e os anticódons trazidos pelo RNA transportador, gerando a fita proteica. Ou seja, cada códon do RNA mensageiro será ligado ao anticódon do RNA transportador, liberando o aminoácido que é ligado a uma cadeia crescente de polipeptídeo, formando a proteína. A inserção de aminoácidos na cadeia polipeptídica crescente ocorre na mesma ordem em que os seus respectivos códons aparecem na molécula de RNA mensageiro. A síntese da proteína é encerrada quando os ribossomos encontram um códon de parada no mRNA. Quem comanda o DNA? Genealogia do espírito. O sofisticadíssimo mecanismo de cada célula de nosso organismo nos leva a concluir que apenas matéria, mesmo biológica, não produziria todo esse resultado sem um comando central, que, neste caso, não está no cérebro, mas no corpo mental. Corpo mental é o repositório do patrimônio conquistado pelo espírito em sua longa jornada evolutiva. Assim, percebemos, com o espírito André Luiz, que, além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. Evolução em 2 mundos. A ciência que acompanha a filogênese reconhecerá também uma gênese do espírito e, consequentemente, uma estrutura mental nas células. Lembramos aqui as citações do espírito André Luiz, na obra Evolução em 2 mundos. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Célula e vibração. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 2, afirma que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. E, no capítulo 11, afirma que, quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma. Assim, podemos afirmar que, para cada célula do corpo físico, existe uma célula exatamente igual no corpo espiritual, em íntima conexão, justapondo-se uma à outra, de forma que o citoplasma de uma vibra na mesma frequência da outra. Isso se aplica também aos neuronídeos, em todas as suas especialidades. Todas as informações registradas nos neuronídeos se transferem aos neuronídeos do corpo espiritual e, consequentemente, ao corpo mental, registro indelével de nosso patrimônio milenar. Existe, pois, um código, além do eletroquímico do sistema nervoso ou da química dos hormônios, que é o código vibratório. Da mesma forma que as ondas de rádio ou de televisão transportam, pelo ar, as informações até nossos aparelhos receptores, o estado vibratório da mente, fazendo vibrar o citoplasma, alcança o núcleo celular, agindo na formação do RNA e, consequentemente, na produção de proteínas. Lembramos que é o espírito quem pensa, sente e age e que o pensamento se irradia em forma de ondas de natureza eletromagnéticas ou mento-eletromagnéticas, na linguagem do espírito André Luiz. Essas ondas se irradiam por todo o nosso organismo biológico criando um campo eletromagnético em sua volta, correspondente ao chamado corpo etérico.
A vibração de todo ser corresponde à vibração de cada célula, que, no conjunto, propicia um campo energético com as características e cores da natureza de nosso pensamento. O corpo físico e o corpo espiritual vibram na mesma frequência, que é irradiada do espírito, através do corpo mental. Sendo o citoplasma de natureza fluídica, sendo mais sutil perto do núcleo, citosol, estará vibrando na mesma sintonia da célula do corpo espiritual, envolvendo, pois, o núcleo na mesma vibração. Essa vibração, consequentemente, atinge o núcleo, correspondendo a um código vibratório que, vindo diretamente da mente, tem superioridade a qualquer outro tipo de código, elétrico ou químico. Este campo eletromagnético é que torna o indivíduo um todo regido pela mente. Daí afirmarmos que tudo em nós é fruto da mente e que, consequentemente, a célula possui uma estrutura mental. Fácil concluir daí que a vibração do citoplasma corresponde ao estado mental da célula e que interfere na transcrição do RNA. O código mental, pois, será interpretado pelo DNA, que produzirá, através de todo o mecanismo que estudamos acima, um código que poderá ser interpretado pelo organismo, como a proteína. A membrana plasmática é constituída, principalmente, de fosfolipídios e proteínas, além de colesterol e açúcares, estabelecendo uma fronteira seletiva entre o meio intracelular e o ambiente extracelular. Possui duas camadas de lipídios, uma voltada para o interior da célula, outra para o exterior, com grupos hidrófilos, que têm afinidade com a água, e outro grupo hidrófobo, que não tem afinidade com a água ou qualquer líquido. No meio das camadas, encontramos moléculas de proteínas com grande capacidade de movimentação e deslocamento. Possui assim uma permeabilidade seletiva, seleciona quais substâncias podem entrar ou sair da célula. Seu folheto externo é positivo, e o interno é negativo, existindo um potencial elétrico que pode ser alterado com as vibrações mentais de natureza eletromagnética. Tais vibrações atingem o citoplasma, chegando ao núcleo celular, influenciando o DNA e, consequentemente, todo o mecanismo da produção de proteínas e, portanto, todo o cosmo orgânico. A estrutura mental das células. A natureza mental da célula é facilmente comprovada por experiências realizadas e que demonstraram que, ao retirar uma célula especializada de seu ambiente natural e mantê-la em soro nutritivo, em ambiente adequado e renovável, onde a célula possa sobreviver, ela continuará viva por muito tempo. No entanto, depois de algum tempo fora do governo mental que a dirigia, gradualmente ela perderá a especialidade de outrora, tendendo a adquirir a forma de uma ameba. O espírito André Luiz nos informa que isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram um comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão, e procedem, no soro, quais amebas em liberdade para satisfazer aos próprios impulsos. Evolução em dois mundos. Por esse mesmo princípio, as células-tronco de embriões possuem a capacidade de se transformar em outros tecidos do corpo quando enxertadas no organismo, passando a adquirir a mesma especialidade das células do local onde foi enxertada, sejam nervos, músculos, sangue e até mesmo ossos. É que agora, repetindo André Luiz, sob as ordens da inteligência, comunicam-se umas com as outras sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão. São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso, e detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes. Evolução em dois mundos, Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier, item 2. A comunicação entre as células. As células comunicam-se entre si não apenas por contato direto, mas também à distância, através de moléculas de sinalização, como os hormônios que circulam na corrente sanguínea. As moléculas sinalizadoras são reconhecidas e recepcionadas através de receptores localizados na membrana celular, no citosol ou no núcleo. Sabe-se também que proteínas produzidas por determinadas células são enviadas para outras células específicas, com informações mais complexas e que interferem no núcleo da mesma. O maior exemplo dessa comunicação é a homeostase, que envolve a ação de muitos receptores distribuídos nos vários compartimentos orgânicos, que faz do corpo humano um todo, vivo e dinâmico, em plena atividade constante, e não simplesmente uma máquina.
Mas tudo é gerenciado pela mente, através do centro coronário e cerebral que controlam o sistema nervoso e o sistema endócrino, bem como de energias que circulam nos centros vitais, produzindo também determinadas vibrações que atingem todo o organismo. Assim, além dos meios de comunicação vistos acima, o espírito comanda o cosmos celular através de vibrações mais ou menos sutis, que impregnam o mar interior formado pelos líquidos intersticiais, linfa e plasma sanguíneo, bem como o citoplasma das células, irradiando pelo citosol, fazendo vibrar o núcleo celular, comunicando-se assim com o próprio DNA, que também responde ao comando mental. O espírito André Luiz, em No Mundo Maior, fala-nos sobre o cérebro e a mente. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta, da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis.